Dando continuidade no nosso assunto sobre equações lógicas, nesse vídeo vamos falar sobre simplificação de expressões booleanas. Nele veremos como simplificar essas expressões pelo método algébrico e pelo método gráfico, que é quando a gente utiliza os tais dos mapas de Veitch-Carnot. Vamos falar também sobre as condições relevantes, o que são e como procedermos quando nos depararmos com elas, seja condição irrelevante de variáveis de entrada ou condições irrelevantes de variáveis de saída. Vimos no assunto passado, como retirar essas expressões das tabelas verdade. E vimos que essas expressões podem resultar em expressões longas e até mesmo um tanto quanto complexas. Se fôssemos montar esses circuitos a partir dessas expressões retiradas das tabelas verdades, acabaríamos tendo uns circuitos longos e complexos, volumosos, utilizando-se de muitos componentes, o que não é viável em termos de ocupação de espaço físico e também e principalmente em termos de custos. O que estudaremos nesse vídeo é como, diante de uma expressão booleana, que é uma expressão matemática, tentarmos simplificar essas expressões, reduzindo assim o seu tamanho e, como consequência, teremos um circuito bem mais simples, menor mesmo, reduzindo assim a sua complexidade e o seu custo. Existem dois métodos de simplificação de expressões, o método algébrico e o método gráfico. Cada um desses métodos tem lá os seus prós e contras, suas vantagens e desvantagens, como veremos na sequência do assunto. No método algébrico, que é o que nós vamos começar, a vantagem é que com ele podemos simplificar qualquer tipo de expressão. A desvantagem, se é que podemos chamar assim, é que para aplicá-lo precisaremos de todo o conhecimento que adquirimos até agora da álgebra booleana, como os postulados, que na verdade são as funções e operações lógicas que a gente viu. As identidades básicas e propriedades dessas operações lógicas, os teoremas de De Morgan, os teoremas de absorção, que aliás também são chamados de identidades auxiliares, tá bom? E mais algumas coisinhas, Com essas algumas coisinhas a mais aí, eu estou me referindo a alguns recursos matemáticos que a gente, porventura, pode precisar utilizar quando estamos trabalhando com essas expressões booleanas. Lembra no assunto passado, quando a gente retirava a expressão quando as saídas valia zero, em que a gente retirava a expressão do y barrado? E aí, para a gente eliminar essa barra do y, a gente negava os dois lados da igualdade? Pois é, aquilo lá é um recurso perfeitamente válido e aquilo lá não consta de nenhum desses assuntos aqui que nós já vimos até agora, O método gráfico é um método assim um pouco mais simples, onde a gente não vai precisar de praticamente nenhum desses conceitos aqui da álgebra booleana, é muito pouco mesmo. E ele é um método prático, tá? Onde a gente só vai precisar seguir algumas regrinhas básicas. Mas a gente vai deixar esse método gráfico para um próximo assunto. Por enquanto, vamos falar desse método algébrico. Vamos a um exemplo completo de simplificação de expressões pelo método algébrico. Nesse exemplo, vamos até recordar o processo de montarmos a tabela verdade e a retirada da expressão, e de posse dessa expressão, simplificá-la. Nos próximos exemplos, partiremos direto de uma tabela verdade ou já de uma expressão fornecida, pronta, E a gente só vai trabalhar na simplificação. A experiência, ao passar esse conteúdo para os alunos, tem nos mostrado que, para alguns, aquelas tabelas verdade que já se apresentam prontas e as expressões com todos os seus termos e variáveis não fazem muito sentido, apesar de aprenderem a técnica e serem capazes de simplificar essas expressões.
Dessa forma, vamos iniciar com uma situação proposta que vivemos em nosso dia a dia. Literalmente fazemos parte da situação. É claro que essa situação não resultará num circuito que montaríamos na prática, mas acredito que facilita no entendimento da lógica, porque ao nos referirmos a uma variável, sabemos exatamente do que se trata e o que ela representa na tabela e na expressão. Obviamente, seria mais adequado trabalharmos com uma situação mais real, onde as variáveis de entrada e saída fossem dispositivos elétricos ou eletrônicos presentes no ambiente industrial. O problema é que muitos alunos nunca pisaram num ambiente desses e, portanto, não sabem ou não conhecem alguns dos dispositivos associados às variáveis da situação proposta. Vamos ao nosso exemplo, então. A situação proposta é a seguinte, olha. Na próxima quarta-feira haverá aula de eletrônica se o Siqueira ou a Regina forem para abrir a escola. Se o professor Toninho, eu, for para ministrar a aula. E se os alunos de eletrônica, ou seja, vocês, forem para assistirem a essa aula. Acredito que tenha dado para entender a situação, né? Vocês conhecem bem como a escola funciona, tudo que tem lá, então vamos em frente. Primeira coisa, vamos montar uma convenção, né? Vamos atribuir a variável A ao Siqueira. Se ele for, essa variável A vale 1. Se ele não for, vale 0. A variável B é a Regina. Se ela for, essa variável vale 1. Se ela não for, ela vale 0. A variável C sou eu, professor Toninho. Se eu for, essa variável vale 1. Se eu não for, essa variável valerá 0. A variável D são vocês, os alunos. Se vocês forem, ela valerá 1. Se vocês não forem, ela valerá 0. E a saída, né? A nossa variável de saída, que eu chamei de y, é a aula propriamente dita, né? Então, se todos os critérios aí para que essa aula aconteça forem atendidos, esse y valerá 1. Caso contrário, ela valerá 0. Então, 1 é porque vai ter aula, 0 não terá aula. Próximo passo, montar uma tabela verdade, né? Com essas 4 variáveis de entrada. Pois bem, está aí a nossa tabela verdade, com a variável A, B, C e D. Não se esqueçam, a variável A é o Siqueira, variável B é a Regina, variável C sou eu, variável D são vocês e a variável Y é a aula. Muito bem, na primeira linha aqui da nossa tabela. A vale 0, B vale 0, C vale 0 e D vale 0. Ou seja, o Siqueira não foi, a Regina não foi, eu não fui, vocês não foram. Tem aula? Claro que não. Então é 0, né? E nós atribuímos o valor 0 à condição de não existir aula. Na próxima linha da tabela, Siqueira não foi, Regina não foi e eu não fui. Só vocês foram. Não tem aula, né? Então, y vale 0. Na próxima linha, nem o Siqueira nem a Regina foram. Eu fui, mas vocês não foram. Tem aula? Não. Próxima possibilidade. Siqueira não foi, Regina não foi. Eu fui e vocês foram. Tem aula? Não. A gente não vai conseguir entrar na escola, né? Próxima possibilidade. Siqueira não foi, a Regina foi, mas nem eu e nem vocês fomos. Tem aula? Não. Próxima. Siqueira não foi, Regina foi, eu não fui e vocês foram. Tem aula? Não. Próxima. Siqueira não foi, a Regina foi. Eu fui, mas vocês não foram. Tem aula? Também não. Próxima. Siqueira não foi. A Regina foi. Eu fui e vocês foram.
Tem aula? Tem. Regina foi para abrir a escola, eu fui para dar essa aula e vocês foram para assistir, então tem aula. Próxima possibilidade, o Siqueira foi, Regina não, eu também não e vocês também não. Tem aula? Não. A outra, Siqueira foi, Regina não foi, eu não fui e vocês foram. Tem aula? Não. Próxima, Siqueira foi, Regina não foi, eu fui e vocês não foram. Tem aula? Não. Próxima possibilidade. Siqueira foi, Regina não. Eu fui e vocês foram. Tem aula? Tem. Próxima possibilidade. Siqueira foi, Regina foi. Eu não fui e vocês não foram. Tem aula? Não. Próxima. Siqueira foi, Regina foi. Eu não fui e vocês foram. Tem aula? Não. Aula de eletrônica, não. Próxima. Siqueira foi, Regina foi, eu fui e vocês não. Tem aula? Também não. E a última possibilidade, todo mundo foi, né? Siqueira foi, a Regina foi, eu fui e vocês foram. Tem aula? Tem. Muito bem. Das 16 possibilidades envolvendo essas 4 variáveis, só 3 resultaram em 1. Ou seja, dessas 16 possibilidades, só 3 resultam em aula. O que a gente faz? Vamos retirar as expressões quando as saídas estiverem valendo 1, né? Porque dá para perceber aí, está bem na cara que tem muito menos saídas valendo 1 do que valendo 0. Então, retirando a expressão por uns, nessa primeira saída aqui que está valendo 1, a gente tem o A vale 0, então é barrado. B, C, D vale 1, então é o próprio BCD. Então, nessa primeira saída aqui que está valendo 1, nós temos a barra B, C, D. A próxima aqui, vamos retirar aqui também a condição das variáveis, né? A vale 1, B vale 0, C vale 1, D vale 1. Então, fica A, B barra, C, D. E a última aqui, todas as variáveis estão em 1, então é A, B, C, D. Agora é só montar a expressão, né? A expressão fica isso aqui, ó. Y é igual a barra BCD ou AB barra CD ou ABCD. Vamos deixar a expressão final isolada aqui, porque agora nós vamos começar o processo de simplificação dessa expressão. Porque, veja bem, se fôssemos implementar um circuito para essa expressão, ficaria um circuito desse tipo, né? Olha, eu estou enxergando aqui porta ou com 3 entradas, né? Isso aqui é uma entrada, isso aqui é outra entrada, isso aqui é outra entrada. Então, eu tenho uma porta ou aqui, olha, com 3 entradas. E as entradas dessa porta ou são justamente as saídas dessas 3 portas E que eu estou vendo aqui, né? Como estão representadas aqui. Só que nós temos a variável A negada e a variável B negada. Isso significa que nós precisamos de 2 inversores também. Então, numa situação real, caso fôssemos implementar o circuito, né, de acordo com a expressão retirada da tabela, assim, sem simplificação, teríamos um circuito grande, né, relativamente grande. O que vamos ver a seguir é o objetivo desse nosso assunto, né, que é a simplificação dessa expressão, reduzindo assim o seu tamanho e, consequentemente, reduzir o tamanho do circuito, que é esse o objetivo da simplificação de expressões. Vamos à simplificação dessa expressão. Primeira coisa, pessoal, não existe uma regra definindo os passos a serem seguidos. Cada expressão terá uma particularidade e será o ponto de partida para essa simplificação, e assim sucessivamente durante todo o processo. Essas particularidades podem ser um daqueles conceitos da álgebra de Boolean,
como um teorema, uma propriedade ou uma identidade básica. Por vezes, podemos nos deparar com uma expressão que não notamos assim à primeira vista um ponto de partida que seja claro. Nesses casos, devemos recorrer a algum outro recurso matemático qualquer, aplicá-lo e ver se o resultado nos ajuda a continuar com a simplificação. Lembram-se das coisinhas a mais que eu me referi no início desse vídeo, né? Tudo bem, mas vamos voltar aqui à nossa expressão e dar uma observada nela, ver o que chama a nossa atenção para começar o processo de simplificação, né? Dando assim uma olhadinha rápida, eu estou percebendo que C e D se repetem nos três termos aqui. Vou até colocar eles em destaque. E o que dá para a gente fazer nisso aí, pessoal? A gente pode pegar e aplicar a propriedade distributiva. Quer dizer, na verdade, a gente está aplicando o inverso da propriedade distributiva, né? Que se chama fator comum. Eu estou vindo daqui de cima aqui para baixo. Então, é o inverso da distributiva. A distributiva, como nós estudamos, seria daqui de baixo lá para cima, né? A partir disso aqui eu chegaria naquilo lá. Estou fazendo o processo inverso, que se chama então fator comum. O que a gente faz aqui? Bom, a gente colocou o C e D em evidência, e agora a gente pega todo esse termo aqui, a barra BCD, e simplifica. Divide por CD. A barra BCD dividido por CD, sobra a barra B. Aí a operação aqui é ou, né? Ou AB barra CD dividido por CD, sobra AB barra. Repito a operação, que é ou, né? E aí eu pego ABCD dividido por CD, sobra AB. Pronto. A nossa expressão já está até começando a dar uma encolhida, né? Mas tem mais coisas para fazer? Tem. Agora a gente tem que olhar naquilo que a gente chegou e ver o que salta aos nossos olhos, né? Bom, eu olhando aqui, eu estou vendo que entre esses dois termos aqui, ó, o A é comum, se repete. E olhando nesse termo aqui e nesse aqui, quem que se repete? B. Nesse caso aqui, pessoal, eu tenho que optar por um dos dois, tá? Ou pegar a barra B ou AB barra e colocar o A em evidência, ou pegar a barra e B ou A e B e colocar o B em evidência. Porque eu não posso pegar esses dois aqui e esses dois aqui ao mesmo tempo, né? Esse aqui eu já estou usando. Eu poderia fazer a mesma coisa que nós fizemos nesse passo anterior, colocar o A em evidência ou o B em evidência. Nesse caso aqui, pessoal, a gente vai chegar no mesmo resultado, tá? Pode ser que numa outra situação, não. Mas eu vou colocar o A em evidência. Eu vou pegar o A que se repete nesses dois termos aqui. Vamos colocar esse A em evidência. Tudo que eu não estou pegando, eu repito, né? Como eu estou colocando esse A em evidência, eu vou ter um outro parênteses aqui, né? E para não ficar misturado a coisa, para deixar bem organizadinho, veja que os parênteses anteriores eu troquei por colchetes. E dentro desses colchetes é que eu terei os novos parênteses. Bom, mas colocando esse A aqui em evidência, A, B barra dividido por A, sobra B barra. AB dividido por A, sobra B. Muito bem. Só que agora, cada passagem que você faz, pessoal, você vai observando o que dá para ser aplicado no momento atual. Eu estou vendo aqui, olha, B barra ou B. E a gente conhece uma identidade básica da operação ou, que diz que uma variável ou essa mesma variável barrada vale 1, né? A gente até, quando explicou as identidades básicas, mostrava lá como A ou A barra, que era igual a 1, né? Mas se A ou A barra
é igual a 1, B ou B barra também é igual a 1. Não importa que aqui o B barra está antes do B, né? Aqui está B barra ou B. Pela propriedade comutativa, B barra ou B e B ou B barra é a mesma coisa. Então eu reescrevo, né? B barra ou B vale 1. Legal. Feito, bonitinho. Agora eu observo isso que sobrou aqui e se tem alguma coisa que esteja assim em evidência. Eu estou vendo aqui, olha, A e 1. E é uma outra identidade básica, né? Uma identidade básica da operação E. Lembra lá? A e 1 dá A. Eu vou sempre escrevendo aqui embaixo o que a gente está fazendo, né, pessoal? Então, olha só. Chegamos nisso aqui. Veja que a nossa expressão já está bem mais curta. E vejam que como esses parênteses internos aqui já sumiram, né? Eu posso voltar esses colchetes aqui externos como sendo parênteses novamente. Tem mais alguma coisa a fazer aqui? Tem. Se eu olhar isso aqui, vou colocar em destaque. Eu estou enxergando aqui, ó, o teorema de absorção número 3. Ah, professor, mas quando você explicou lá o teorema de absorção número 3, você falou que A ou A barra e B era igual a A ou B. Aqui está A barra e B ou A. Muda alguma coisa, pessoal? Se eu aplicar aqui a propriedade comutativa, né? A barra B ou A é a mesma coisa que A ou A barra B? É. Então, aqui nós temos o teorema de absorção número 3. Olha, a gente explicou ele desse jeito aqui, né? Mas isso aqui e isso aqui é a mesma coisa, né? A ordem dos fatores aí não altera o resultado, não altera o produto, né? Então, tudo isso aqui dá A ou B. Agora, pessoal, não dá para fazer mais nada, né? Ah, pessoal, não posso aplicar aqui a propriedade distributiva, pegar cada variável daqui, multiplicar por cada variável daqui de dentro? Dá, mas não vai te ajudar em nada. Periga até complicar, né? Chegamos aí num resultado final, digamos assim, tá? Se você preferir deixar as variáveis na ordem, você pode aplicar entre C e D e A ou B a propriedade comutativa, né? Eu vou inverter elas de posição. Então, ao invés de C, D e A ou B, eu vou deixar A ou B e C e D. Pronto, não mudou nada, né? Daqui para cá continua a mesma coisa, só coloquei as variáveis aqui em ordem crescente. Pronto, chegamos ao final da nossa simplificação. Olha só, partimos de uma expressão desse tamanho aqui, que a gente extraiu aqui da tabela verdade, vimos o tamanho do circuito, né? Se eu montasse desse jeitinho aqui, e agora chegamos numa expressão final que, simplificada, ficou nesse tamanho aqui. Será que isso aqui faz exatamente o que essa grandona aqui faz? Pode ter certeza, né? Vamos lá, vamos dar uma analisada nisso aqui. A gente sabe que a variável A é o Siqueira, a variável B é a Regina, a variável C sou eu e a variável D são vocês. Olha só, para que y valha 1, ou seja, para que a gente tenha aula, qualquer um desses dois aqui, ó, o Siqueira ou a Regina, tem que ir? Tem. Pode ir só o Siqueira? Pode. Pode ir só a Regina? Pode. Pode ir os dois? Pode. Então tem que acontecer isso aqui. O que não pode é faltar os dois, né? Aí aqui vai valer 0, e 0 e qualquer coisa vai dar 0. Agora, se acontecer qualquer uma dessas três situações, A valer 1, ou B valer 1, ou A valer 1 e B valer 1 ao mesmo tempo, para que aconteça a aula, eu tenho que ir, que tem que valer 1, C tem que valer 1, e vocês têm que ir, D tem que valer 1.
Então, eu tenho que ter o 1 aqui dentro desses parênteses e C, tem que estar valendo 1, e D, tem que estar valendo 1. Ok? Se fôssemos implementar o circuitinho dessa expressão aí, seria um circuitinho desse tipo, né? Olha só que circuitinho simples, né? Bem enxuto. Se a gente for comparar com o circuito inicial, né? Deixa eu buscar ele lá. Com esse aqui, né? Antes da simplificação, ele ficou realmente um circuito bem mais simples, né? Vou usar bem menos componentes aí, bem menos circuitos integrados. E é claro que ele vai ocupar bem menos espaço e vai ficar mais barato se eu fosse fazer uma montagem desse tipo. Então é esse o objetivo de uma simplificação de uma expressão booleana qualquer. Trabalhando matematicamente na expressão, reduzindo o seu tamanho, automaticamente estamos diminuindo o tamanho do circuito, porque uma expressão booleana é a representação exata de um circuito, né? E é isso, pessoal. Esse é o processo. Nós vamos fazer outros exemplos para a gente ver outras saídas que a gente vai adotar durante esse processo de simplificação de expressões. Vamos simplificar essa outra expressão. Daqui para frente, pessoal, vamos partir direto da expressão. Então, temos uma expressão, vamos apenas simplificá-la, né? Construir uma tabela verdade e retirar dessa tabela verdade uma expressão, já falamos bastante, né? Já sabemos. Então, vamos simplesmente a mais alguns exemplos aqui de como simplificar a expressão. Muito bem, então, como já falamos, a primeira coisa a fazer é dar uma olhada na expressão, ver se tem alguma coisa que dá para a gente fazer, para a gente aplicar nessa expressão. Nessa aqui, por exemplo, a gente vê que B barra e C barra é comum a esses dois primeiros termos. E que B barra e C também é comum a esses dois últimos termos. Então, o que nós vamos fazer é pegar esses termos comuns e colocá-los em evidência. Pronto, como eu fiz aqui. Então, coloquei B barra, C barra em evidência aqui. Então, se eu pegar os dois termos aqui em que temos B barra e C barra, nesse aqui vai sobrar o A barra e nesse aqui vai sobrar o A. Nesses dois aqui, onde temos B barra e C, vai sobrar A ou A barra. Agora é só a gente aplicar a identidade básica, a barra ou A, tanto aqui quanto aqui, né? E a gente sabe que a barra ou A dá 1. Feito. Agora a gente consegue enxergar aqui uma outra identidade básica, né? B barra C barra e 1 ou B barra C e 1. E qualquer coisa e 1 dá essa qualquer coisa, né? Então B barra C barra e 1 sobra B barra C barra. B barra C e 1 sobra B barra C. Muito bem, olha, a expressão já está bem menor, né? Só que olhando nesses dois termos que sobraram aqui, a gente nota que B barra é comum nos dois termos, né? Então, colocando B barra em evidência, aqui sobra C barra, escrevo aqui bonitinho, e aqui B barra C por B barra sobra C. Só que agora a gente está vendo aqui que nós temos C barra ou C. E a gente sabe que C barra ou C vale 1. Sobrou aqui B barra e 1. E a gente sabe que qualquer coisa e 1 dá essa qualquer coisa. Então, B barra e 1 dá B barra. E pronto, chegamos ao final da simplificação da nossa expressão. Veja que a expressão aqui é relativamente grande. Se fôssemos montar o circuito dessa expressão aqui, para começar, a gente teria 3 inversores, né? 1, 2, 3, 4 portas E de 3 entradas e uma porta OU de 1, 2, 3, 4 entradas. E não precisa nada disso, né? Só vou precisar de um inversor. Olha só, não preciso nem da variável A, nem tampouco da variável C. Eu só preciso da variável B negada. Pronto. Bem mais simples, né?
E está feita a simplificação dessa expressão. Essa foi fácil, né? Vamos a mais um exemplo de simplificação. Vejam que as expressões são parecidas, né, pessoal? Parecidas, mas não iguais, tá? Uma combinação de variável aqui barrada num localzinho diferente aqui já muda completamente o resultado final, tá? E outra, como eu estou usando expressões com 3 variáveis, elas acabam ficando assim com esse aspecto parecido. Mas vamos adiante, vamos simplificar essa aqui e ver no que vai dar, né? Primeira coisa, vou deslocar ela aqui um pouquinho do lado, porque essa simplificação vai ficar um pouquinho maior. Então, vamos começando. Dando uma observada nessa expressão, a gente nota aqui, nesses dois primeiros termos, A barra e B barra é comum aos dois termos. E no terceiro e quarto termo aqui, A e B barra é que é comum. Esse último termo não tem nada em comum com os demais, né? Então, quer dizer, não tem, entre aspas, né? Dessa forma que eu estou pegando, né? Não tem nada em comum. Então, vamos colocar esses termos comuns aí em evidência. Então, aqui a gente colocou A barra, B barra em evidência e pegando esse A barra, B barra e C barra, dividindo por A barra, B barra, sobra C barra. Aqui eu tenho A barra, B barra, C, dividido por A, B barra, sobra C. Pegando aqui A, B barra, C barra, dividido por A, B barra, sobra C barra. A, B barra, C, dividido por A, B barra, sobra C. Aqui eu não peguei, eu reescrevo, repito. Muito bem, vamos em frente. Olhando aqui agora, a gente vê a identidade básica da operação ou aqui C ou C barra e também aqui, né, C ou C barra. Vamos colocar em destaque e vamos colocar o resultado, né, dessa identidade básica que a gente sabe que dá 1. Então aqui sobrou A barra, B barra e 1, ou A, B barra e 1, ou ABC, que a gente não mexeu com ele ainda. Só que A barra, B barra e 1 vai dar A barra, B barra. E A, B barra e 1 vai dar A, B barra. O resto eu reescrevo. A barra, B barra, ou A, B barra, ou A, B, C. Estamos nesse pé. O que a gente está vendo aqui? Nesses três termos, que B barra é comum ao primeiro e ao segundo, né? Então, vamos colocá-lo em evidência. E eu pegando aqui A barra, B barra, dividindo por B barra, sobra A barra. Pegando aqui A, B barra, dividido por B barra, sobra A. O resto eu reescrevo. Muito bem. Estamos vendo de novo aqui a identidade básica que A ou A barra é igual a 1. Então, vamos colocá-la aí em destaque e vamos fazê-la. Dá B barra e 1. Então, ficou B barra e 1 ou A e B e C. Mas a gente sabe que B barra e 1 é uma outra identidade básica, né? Só que agora dá a operação E. E B barra e 1 dá B barra. Então, chegamos nisso aqui. B barra ou A, B, C. Chegamos ao final? Poderíamos até parar por aqui, né? Já está bem mais simples do que a nossa expressão inicial, né? Olha, a nossa expressão inicial aqui grandona. Chegamos nisso aqui. Mas vamos em frente. Só por farra. Vamos ver se dá para a gente economizar alguma coisinha aí. Às vezes a gente tenta, né, pessoal? E não chega a lugar nenhum. Mas a tentativa é válida. Se a gente economizar uma porta lógica, já é lucro. E se eu conseguir fazer com que essa porta aqui, que é de 3 entradas, seja uma porta de 2 entradas, também é lucro. Mas olhando aí para essa expressão que a gente chegou aqui, não tem muito o que fazer, né? Então vamos começar a dar uma inventada. Olha só. Eu peguei a expressão e neguei ela 2 vezes. Posso? Muda alguma coisa? Não, porque qualquer coisa negada 2 vezes é essa mesma coisa, não é isso? Pois é isso.
E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e aplicar o Teorema de De Morgan, segundo Teorema de De Morgan, né? Nisso aqui, ó, só com essa barrinha de baixo aqui, ó, essa barra azul. Olha só no que resulta, né? Porque o que diz o segundo Teorema de De Morgan? Diz que o complemento da soma é igual o produto dos complementos. Então, é o que está acontecendo aqui, né? Então, eu tenho B barra, ele virou B barra barrado. E, porque vira operação E, né? A, B, C barrado. Pronto. Aplicado aí o segundo Teorema de De Morgan. Mas olha só, pessoal, aqui eu tenho B barrado duas vezes e A e B e C barrado. Dá para aplicar o primeiro Teorema de De Morgan aqui, em A e B e C? Dá. Eu vou reescrever isso aqui já do lado de lá, por isso que eu no início deixei essa coisa meio recuada para a esquerda aí, né? Vamos fazer uma outra coluna aqui. Então aqui, olha, o B barrado duas vezes virou B. E aqui, aplicado o primeiro teorema de De Morgan, né, que diz que o complemento do produto é igual à soma dos complementos, né? Então aqui eu tinha A, virou A barra. Só que aí virou operação OU, né? Aqui eu tinha B, virou B barra. Aqui eu tinha C, virou C barra. Então, ABC barrado dá A barra, ou B barra, ou C barra. Veja que a gente não mexeu ainda com a barrinha vermelha lá de cima, né? Muito bem, e agora? Ah, já sei. Eu vou aplicar o primeiro teorema de De Morgan, né? Entre esse termo aqui e esse termo aqui. Não sei se é o melhor caminho, pessoal. Eu segui um outro caminho e cheguei num resultado bom. Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou aplicar a propriedade distributiva nisso aqui, ó. Eu vou pegar essa variável b aqui, ó, e multiplicar por cada variável desse outro termo aqui. Então, b vezes a barra dá b a barra. Posso escrever a barra b para deixar na ordem? Posso. B vezes B barra dá B, C barra. E B vezes C barra dá B, C barra. Legal, porque eu estou enxergando aqui, olha, B e B barra. E a gente sabe que B e B barra dá zero. Eu vou reescrever aqui, olha, B e B barra dá zero. Agora a gente tem aqui, olha, zero ou qualquer coisa. E zero ou qualquer coisa dá essa qualquer coisa, né? Então, simplesmente sumiu o zero daí. Então, a gente ficou com a barra e B, ou B, C barra, tudo barrado. Pronto, agora ele vai aplicar o teorema de De Morgan aqui, né? O segundo teorema de De Morgan aqui. Não, pessoal, não vou fazer isso. Olha, eu estou vendo que entre esses dois termos aqui, eu tenho o B em comum, nos dois termos, não é isso? Olha lá, deixar ele aqui em destaque. Então, podemos colocar esse B em evidência? Podemos, né? Podemos. Então, a barra B dividido por B, sobra a barra I B C barra dividido por B, sobra C barra. Muito bem. Agora não tenho muita coisa o que fazer aqui abaixo dessa barra vermelha, né? Então, só nos resta aplicar aí o primeiro teorema de De Morgan, né? Então, vamos lá. Aplicando o primeiro teorema de De Morgan, que diz o seguinte, né? Aqui eu tenho um produto negado, né? Então, tenho o complemento do produto. É igual à soma dos complementos, né? Então, eu estou pegando aqui, ó, o que era B, ficou B barra, a operação E vira O, né? Ou isso aqui, barrado. Pronto, está aplicado o primeiro teorema de De Morgan nisso aqui, né? Nessa expressão aqui. Muito bem. Agora, eu estou enxergando aqui, ó, o segundo teorema de De Morgan, porque eu tenho a barra ou C barra, tudo barrado.
Posso aplicar o segundo teorema de De Morgan aí? Posso. Então, você sabe que no teorema de De Morgan, a operação OU vira E a E vira OU, né? Então, essa operação OU aqui virou uma operação E aqui, né? O complemento da soma é igual ao produto dos complementos. Então, tá aqui. Então, B barra a gente repete, e aqui fica A barra barrado e C barra barrado. Agora só nos resta aplicar a identidade básica aqui da operação inversão, né? Que qualquer variável negada duas vezes é a própria variável. É isso. Pronto. Chegamos no fim, pessoal. Aí, agora é fim mesmo, tá? Então, a nossa expressão final simplificada ficou B barra ou A e C. Olha só, quando a gente chegou nesse ponto aqui, ó, falei que a gente poderia até ter parado por aqui. Mas o que eu tinha aqui? Um inversor, uma porta OU com duas entradas e uma porta E aqui com três entradas. Tive um pequeno ganho aqui? Tive. Porque olha só, eu tenho um inversor, né, na variável B, como aqui, uma porta OU de duas entradas, até aí tudo igual, só que a porta E, que aqui era de três entradas, aqui é uma porta E de duas entradas. Então, nós tivemos um pequeno ganho. E o máximo que você puder reduzir uma expressão, pessoal, é melhor. Esse é o objetivo da coisa, né? Esse é o objetivo de simplificar expressões. E essa expressão, a gente chegou nesse ponto aqui, ó. Isso aqui é o menor que eu consigo chegar nessa expressão. Posso até sumir com esses parênteses aqui, né? Até mais bonitinho, né? Pessoal, vocês perceberam que durante todo o processo aqui, a gente se deparou com alguns caminhos diferentes que poderíamos ter tomado, né? Pois é, quando você está fazendo a coisa assim pela primeira vez, você deve fazer a simplificação seguindo todos esses caminhos possíveis, todas as decisões, né? Por exemplo, aqui, por que eu já não apliquei o teorema de De Morgan aqui? Optei por fazer a propriedade distributiva, né? E outras situações, mesmo aqui do início, ao invés de eu pegar esses dois aqui, esses dois, mas se eu olhar, eu poderia pegar esse aqui, eu tenho A e C aqui, tenho A e C aqui, por que eu não peguei? Isolei o A e C. Então, a gente deve fazer todas as possibilidades e ver em todas elas qual é o melhor resultado final. É trabalhoso o processo, claro que é trabalhoso, mas é assim que funciona a coisa, tá? Todas as possibilidades você deve fazer e ver em que melhor resultado você chega. Tudo bem? Mais um exemplo aqui, pessoal. Nos exemplos anteriores, todas as expressões que a gente simplificou era soma de produto, né? Aqui temos uma expressão, tá uma mistura danada aqui, né? Nesse termo aqui, ó, nós temos produto, temos soma, depois temos mais uma soma aqui de novo, produto de soma, outra soma lógica aqui de novo, produto, soma. Então está tudo misturado, né? Como vamos proceder para simplificar um negócio desse? Eu vou mostrar para vocês de dois jeitos, tá? Primeiro jeito, eu vou pegar essa expressão, deslocar aqui um pouquinho para a esquerda, porque a coisa vai crescer um pouco aí nas linhas de baixo, né? Bom, o que eu vou fazer? Vou pegar esse termo aqui, ó, e aplicar a propriedade distributiva. Pegar esse A, multiplicar por esse A aqui de dentro e esse A aqui de fora por esse B aqui de dentro. Aqui onde eu marquei em azul, a mesma coisa. Vou pegar cada variável daqui e multiplicar por cada variável daqui. E nessa aqui que está em verde, a mesma coisa. Fazendo isso aí, nós temos A e A vezes A, dá A e B. Aqui, A e A e C. Aqui, B e A, eu escrevi AB, e B e C, aqui. Aqui, B e A, coloquei na ordem A e B e C. Bom,
Agora ficou maior, né? Mas vamos ver o que dá para fazer com isso aí. Olha só, olhando aqui, eu estou vendo que eu tenho A e A aqui, A e A aqui também. Tenho A e B aqui, A e B aqui, A e B aqui. E temos B e C aqui e B e C aqui. E tudo aí é operação OU, né? Bom, primeira coisa que eu vou fazer, A e A, ou A e A, dá A e A. Lembra dessa identidade básica, né? A e A é igual a A. Então, A e A ou A e A é igual a e A. Aqui eu tenho A e B 3 vezes, a operação OU, né? A e B ou A e B ou A e B. Também dá A e B. A e C está isolado, mantenho isolado. Eu tenho B e C ou B e C. B e C ou B e C dá B e C. Muito bem, chegamos nisso aí. Olhando agora, vamos resolver logo isso aqui, né? Nós temos A e A. A e A, eu já podia ter feito isso aqui em cima, né? Mas vamos fazer o passo a passo. A e A dá A. Então ficou A ou A e B, ou A e C, ou B e C. Muito bem, estamos nisso aí. Olhando nessa expressão, que a gente já chegou nela aqui, eu vejo que o A é comum a 3 termos, né? Vamos colocar esse A em evidência? Pronto, ó. Destaquei esses A's aí e vou colocar ele em evidência. Então vamos lá. A dividido por A, então AB dividido por A dá B. AC dividido por A dá C. B e C não tinha usado, simplesmente repito. Muito bem. Só que agora eu estou vendo aqui dentro do parênteses, tá vendo? 1 ou B ou C. Numa operação OU, se uma das entradas valer 1, a gente já sabe que o resultado será 1, né? Então a gente ficou aí com A e 1, ou B e C. Muito bem, só que nós temos uma identidade básica aqui, né? Ó, A e 1. E A e 1 é igual a A. E chegamos no final da simplificação. Então, o resultado final dessa expressão aqui, olha, original, simplificado, dá isso aqui, A ou B e C. Mas eu disse que a gente poderia ter começado diferente essa simplificação, né? Não vai mudar muita coisa, tá? Vamos pegar a expressão de novo, a expressão original aqui. Se você olhar esse termo aqui, ó, dá para aplicar aqui o teorema de absorção número 1, que diz que A e A ou B é igual a A. Então é isso que a gente vai fazer. Vou colocar esse termo aqui em destaque. E o teorema de absorção número 1 diz que isso aí é igual a A. O resto, repito. A partir daí, vamos fazer o que eu fiz na simplificação passada, né? Aplicar a propriedade distributiva nesses outros termos aí, né? Então vamos ficar esse primeiro A aqui, eu não mexo mais com ele por enquanto, né? E aí ficou A vezes C, B vezes A, B vezes C. Tá aqui, tudo em vermelho. E vezes A ou B vezes C. Tá aqui em azulzinho, bonitinho. Muito bem, olhando para essa expressão aí, a gente está vendo aqui, eu tenho A e A, eu tenho aqui A e B, ou A e B, e aqui eu tenho B e C, ou B e C. A e A dá A e B, ou A e B, resulta em A e B. B e C, ou B e C, resulta em B e C. O A e C aqui eu não tinha mexido, né? Então simplesmente reescrevi ele e na posição dele. Muito bem, olhando agora essa expressão em que a gente chegou, eu estou vendo o A se repetindo aqui em vários termos, né? Vamos colocar ele em evidência e aí vem.
A dividido por A dá 1. Esse A aqui dividido por A dá 1. AC dividido por A dá C. AB dividido por A dá B. E o que eu não tinha usado eu repito aqui, né? Ou B e C. Só que agora aqui dentro do parênteses, tá vendo? Eu tenho 1 ou C ou B. E a gente sabe que numa operação ou, se uma das entradas estiver valendo 1, o resultado dessa operação é 1, né? Então, A, E, tudo isso aí dá A e 1. A e 1 ou B e C. Muito bem. A e 1 é uma identidade básica que resulta em A. E pronto, chegamos no mesmo resultado? Chegamos no mesmo resultado. Só que da primeira forma que eu resolvi, eu não usei o teorema de absorção. Chegamos no mesmo resultado do que agora usando o teorema de absorção. O restante foi praticamente a mesma coisa, né? Mas, como eu disse, você tem vários caminhos para resolver a simplificação de uma expressão. Nós vamos a um outro método de simplificação. Esse sim, bem mais simples, né? A gente chama ele de método gráfico. Na verdade, esse método ele usa os mapas de Veitch-Carnot. Alguns chamam de diagramas de Veitch-Carnot, ou simplesmente mapas de Carnot. Esses mapas de Carnot, pessoal, eles são tipo assim uma tabelinha, né? Um gráfico mesmo que você monta e você distribui as variáveis. Você vai encontrar ele de diversas formas. A utilização, seja lá qual for a forma que esses mapas venham desenhados, a forma de utilizar é a mesma coisa. Simplesmente, ó, aqui nós temos a variável A nessa posição e a B aqui em cima. Aqui está invertido, tanto faz, tá? Essa outra forma aqui, essa outra forma. Nesse de para duas variáveis, todos eles são muito parecidos, né? Quando for para mais variáveis, vocês verão, dá para a gente notar alguma diferençazinha. Então, existe um mapa para duas variáveis, existem os mapas para três variáveis, tá vendo? Aqui dá para perceber uma diferença um pouco maior, né? É a mesma coisa, né? Simplesmente aqui, nesse lado aqui, do lado esquerdo, a gente colocou as variáveis A e B, e aqui em cima C. Aqui a gente inverteu, colocou aqui, como se ele estivesse na horizontal, né? E aqui as variáveis B e C. Dá na mesma você usar esse ou esse, é a mesma coisa. Aqui é uma outra forma que ele é apresentado, o pessoal gosta bastante de utilizar esse aqui, mas é a mesma coisa. Cada quadradinho desse mapa, pessoal, corresponde a uma combinação de três variáveis, né? Então, se eu pegar esse quadradinho aqui, ó, é das variáveis A barra, B barra, C barra. Esse primeiro quadradinho aqui da esquerda, nesse mapa aqui, deitadinho, continua sendo A barra, B barra, C barra? Sim. Esse aqui, mesma coisa? Sim. Ó, esse quadradinho aqui pertence ao A barra, ao B barra e olha aqui, ó, C barra. Aqui eles mostram diferente, né? Com 0 e 1, mas a gente sabe que 0 é a variável barrado. Então, se aqui é 0, é o A barrado. Se aqui é 0, 0, então é B barra e C barra. Então, a forma de usar ele, qualquer um deles que você usar, você vai chegar no mesmo resultado. Temos também para 4 variáveis, né? Vocês estão observando que o número de quadradinhos que a gente tem aqui é o número de combinações que a gente tem, né? Para as variáveis. 4 variáveis dá 16 combinações. Então, nós temos 16 quadradinhos. 3 variáveis dá 8 combinações. Então, a gente tem 8 quadradinhos. 2 variáveis dá 4 combinações. Então, a gente tem 4 quadradinhos. Como usar isso aí, pessoal? A gente vai mostrar para vocês já já. Então, nesse método gráfico, é uma beleza. Você não precisa ficar usando todas aquelas identidades básicas, propriedades, teoremas, nada disso. Basta a gente aprender a regrinha, como utilizar esse cara aqui, e a simplificação sai automática. É muito fácil. Como usar esses mapas é o que a gente vai ver na sequência, né?
E nós vamos parar aqui em 4 variáveis, porque para trabalhar com 5 variáveis ou mais, já fica um pouco mais complexo. Só para você ter uma ideia, para a gente trabalhar com 5 variáveis, já seria 2 mapinhas desse tamanho aqui, e vai cada vez complicando mais, né? Nosso objetivo é só aprender a usar esses mapas de Carnot, não precisamos entrar naquelas expressões assim tão complicadas, né? Quando são expressões assim bem complicadas, com 5 ou mais variáveis, o pessoal acaba resolvendo isso aí através de softwares. Existem softwares por aí para fazer esse tipo de simplificação. Então vamos lá, nossa primeira simplificação, utilizando-se dos mapas de Carnot. Mas antes de seguirmos em frente, preciso deixar claro uma coisa. Esse método só pode ser empregado com expressões desse tipo, tá? Soma de produtos. Qualquer outro tipo de expressão não dá para utilizar esse método. Por sorte, esse é o método mais comum, né? Sempre quando a gente retira expressões de uma tabela verdade, e quando a gente retira essa expressão por uns, né? Quando as saídas dessa tabela verdade valem 1, a gente cai numa expressão desse tipo, né? Então, ajuda e bastante. Bom, nós temos aí uma expressão com 3 variáveis. Então, precisamos do mapinha para 3 variáveis. Tá ele aí. Eu prefiro utilizar esse tipo. É um gosto pessoal. Mas vamos em frente. O que a gente precisa fazer? Vamos aprender a utilizar esse mapinha, então. A gente vai pegar termo a termo da expressão. Olha só, pegar esse primeiro termo aqui, ó. Localiza essa combinação de variáveis aqui no gráfico. É isso, né? A barra, B barra, C barra. No quadradinho correspondente, a gente coloca o valor 1. Muito bem, vamos para o próximo termo da expressão. Localizo esse termo aqui no gráfico, olha lá, A, B barra, C barra, e coloco o número 1 aqui. Vamos ao próximo termo aqui, ó. A, B barra, C. Localizo aqui da A, B barra e C, então é esse quadradinho aqui, coloco o número 1 aqui. Próximo termo, a barra, B, C barra. Localizo aqui a barra, B, C barra, e no quadradinho correspondente a gente coloca o número 1. Por fim, o último termo, A, B, C barra. Localizo aqui, ó, é esse quadradinho aqui, né? A, B, C barra. Coloco o número 1 aí. Pronto. Então, se a expressão tem 5 termos, a gente precisa ter aqui 5 números 1. Professor, mas podemos ter aí expressões bastante longas, né? E se a quantidade de termos aqui for maior do que o número de quadradinhos que a gente tem aqui no nosso mapinha? Isso não é possível, né, pessoal? Porque com 3 variáveis eu consigo no máximo 8 combinações, que é o número de quadradinhos que a gente tem aqui no nosso mapinha, né? Se eu colocar mais do que 8 termos, com certeza 2 deles serão repetidos, ou mais, né? Os quadradinhos que sobraram aqui no nosso mapinha, pessoal, eu prefiro deixar em branco, tá? Outras pessoas preferem completar com zeros. Eu acho que deixando em branco fica assim menos poluído. Mas, se você preferir, você pode colocar zeros aqui. Você vai colocar zero, mas você não vai fazer nada com esses zeros, tá? Só interessa para a gente aí os quadradinhos que tem 1. Muito bem, e qual o próximo passo? A gente deve fazer o seguinte, a gente vai pegar esses números 1 aqui e vamos agrupá-los, enlaçar esses números 1. Só que aí tem uma regrinha. Esses grupos ou esses enlaçamentos precisam ser de 2 em 2, falando 2 em 2, números 1, tá? Ou de 4 em 4, ou de 8 em 8, ou de 16 em 16 e assim vai, tá? Então, é 2, 4, 8, 16, sempre dobrando. E outra coisa, pessoal, esses uns que você vai enlaçar,
você vai agrupar, precisam ser adjacentes, tá? Precisa ser um vizinho do outro, um coladinho no outro. Todo e qualquer número 1 que eu tiver aqui no mapa que der para fazer pelo menos um par, eu não devo deixar ele isolado, tá? A não ser que não tenha jeito mesmo. Mas se der para fazer pelo menos um par, eu tenho que agrupá-lo, tá? Mas olha só, olhando aqui para o nosso gráfico, eu estou vendo 4 números 1 juntos aqui, né? Posso pegar esses 4 números 1 e fazer um agrupamento? Posso. A gente diz que criou um laço, tá? Demarquei aqui, né, com essa figurinha vermelha. Muito bem. Dentro da medida do possível, a gente não pode deixar nenhum número 1 isolado. Esse número 1 aqui, ó, é vizinho desse aqui. Eu poderia pegar um grupinho de 2 aqui? Posso. Posso não, eu devo. Ah, mas esse 1 aqui já está sendo usado por esse laço aqui que nós fizemos, esse primeiro laço. Não tem importância. Eu posso ter valores de um laço sendo comuns a outros laços. Não tem problema. Agora, o que a gente faz? Temos 2 laços, né? A gente vai pegar e fazer o seguinte. Vamos anotar quais são as combinações de variáveis que a gente tem em cada um desses laços. Começando aqui pelo laço 1, pelo laço vermelho. Olha, esse primeiro número 1 aqui. Quais são as variáveis dele? A barra, B barra, C barra. Eu anoto aqui. Veja que eu não estou montando uma expressão. Eu estou só anotando quais são as combinações de variáveis que a gente tem nesse laço. Então, veja que eu coloquei uma vírgula aqui, tá? Você poderia deixar um espaço, colocar um tracinho, não importa. Vamos pegar o próximo. Olha, esse número 1 aqui, ó. Pronto. Quais são as variáveis? A barra, B, C barra. Eu anoto lá, a barra, B, C barra. Vamos pegar o próximo aqui. A, B, C barra. E anoto lá, A, B, C barra. E o último, o número 1 desse laço é A, B barra, C barra. Muito bem, está anotado lá. Agora vamos anotar a combinação desse laço 2 aqui, esse que está em azul. Começando por esse primeiro aqui, ó. A, B barra, C barra. Pronto, anotei aqui. O outro, A, B barra, C. Anotei aqui. Pronto, acabou, né? Temos aqui 2 laços. Esse aqui tem 4 números 1s, então tem 4 combinações de variáveis aqui. Esse aqui tem 2 números 1s, eu tenho 2 combinações de variáveis. Estão anotadas aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos dar uma olhada para isso que a gente anotou aqui no laço 1 e marcar as variáveis que se repetem em todos. Se você olhar direitinho, só o C barra, né? Esse primeiro aqui tem C barra? Tem. O segundo tem? Também. O terceiro também tem. E o quarto também tem, C barra. A barra, B barra, não tem em todos, né? Porque aqui eu tenho a barra, aqui também tem, mas aqui já não tem mais. Compensação, aqui tem A, aqui também tem A, mas aqui não tem A. Tem a barra. A mesma coisa com o B, né? Eu tenho B barra aqui, eu já tenho B aqui, ó. Então você pega a variável que se repete em todos esses termos que a gente anotou aqui. Feito isso, eu escrevo ela aqui, ó. A única coisa que eu tenho que se repete em todos os termos isolados aí é o C barra. Muito bem. Vamos aqui para o de baixo. Vamos dar uma olhada o que se repete nesses 2 termos aí. Olha, nesse aqui eu tenho A, B barra. Nesse aqui também tenho A, B barra. Aqui já não, né? Eu tenho C barra e aqui eu tenho C. Então, quem está se repetindo nesses 2 termos aí? A e B barra. Muito bem. Agora é só a gente montar a nossa expressão. Então, o S vai ser igual isso que a gente isolou aqui, ó, o A e B barra, ou isso que a gente isolou aqui, ó, C barra. Pronto.
Tá feita a nossa simplificação. Que moleza, né? É muito fácil. Não precisamos usar nenhuma daquelas propriedades, teoremas, identidades, nada disso, né? É só aprender a seguir essas regrinhas aqui, que a nossa simplificação sai lá prontinha, bonitinha, sem ter que ficar pensando muito. Vamos a mais um exemplo aqui então, pessoal. Olhando a expressão aí, dá a impressão que é a mesma, né? Mas não é. Vocês vão ver que o resultado da simplificação é diferente. Bom, são 3 variáveis. Vamos pegar lá o mapinha para 3 variáveis. E aí é seguir aquele processo que a gente já viu. Pegar cada um dos termos, né? E colocando o número 1 no local correto. Então, o primeiro termo é A barra, B barra, C barra. Coloco o número 1 aí no quadradinho dessas variáveis. Próximo termo, A barra, B barra, C. Localizo aqui no gráfico, tá aqui, né? A barra, B barra, C, coloco o número 1 aí. Próximo termo aqui, A, B barra, C barra. Localizo aqui no gráfico, A, B barra, C barra. E coloco o número 1 aqui. Próximo termo, A, B barra, C. Localizo aqui no gráfico, A, B barra, C. Então, é esse quadradinho aqui, coloco o número 1 aqui. E o último termo, ABC. Localizo aqui no gráfico, ABC, coloco o número 1 aqui. Veja que, aparentemente, a expressão era igual, era parecida, né? Mas olha só a distribuição dos números 1 aqui no nosso mapinha. Bom, agora a gente precisa agrupar, né, esses números 1s. Bom, se a gente der uma olhadinha aqui, de acordo com aquilo que a gente já explicou no exemplo anterior, eu poderia pegar um par aqui, ó, fazer um laço aqui nesse par, poderia. Poderia fazer um outro par aqui, um outro laço aqui nesse par, também poderia. E poderia fazer um terceiro laço aqui. Eu teria 3 laços. Mas dá para fazer melhor, pessoal. Eu coloquei esse exemplo de propósito. Esse mapa aqui, pessoal, ele está planificado aqui. Mas, na verdade, é como se isso aqui fosse redondo. Então, esses 2 uns aqui são adjacentes a esses 2 aqui. Porque se eu enrolar esse negócio, eles vão ficar do ladinho, não vão? Vão. Assim como se eu tivesse 4 colunas aqui, a primeira coluna aqui da esquerda também é adjacente à última coluna aqui da direita. Aqui não dá para perceber isso aqui, porque só tem 2 colunas. Mas se eu tivesse um gráfico de 4 colunas, então a primeira coluna aqui também é adjacente à quarta coluna. Então, olha só, como esses 2 uns aqui são adjacentes a esses 2 aqui, eu posso agrupá-los, tá vendo? Eu fiz um grupinho com esses 4 uns. Pessoal, quanto menor for o número de agrupamentos que você conseguir, melhor. Porque vocês já viram que a cada agrupamento sai um termo da expressão final. Então, se eu fizer assim, eu tenho esse agrupamento e mais um aqui, né? Tenho 2 agrupamentos. Então, eu sei que a minha expressão final vai dar 2 termos. Eu poderia ter pegado individual esses 2, mais esses 2 e mais esses 2? Poderia, só que a minha expressão ficaria com 3 termos. Se você agrupar dessa forma que a gente fez, a nossa simplificação vai ser melhor. Vai dar uma expressão, então, menor lá no final. Olha só, vamos anotar então agora em cada laço quais são as combinações das variáveis, né? Começando por esse aqui, A barra, B barra, C barra, anotei lá. Vamos ao próximo, esse aqui, A barra, B barra, C, anotei lá. Vamos ao próximo, A, B barra, C barra, aqui anotadinho. E por fim, nesse laço, né, nós temos A, B barra, C. Muito bem, está anotado lá. Vamos agora anotar as combinações desse laço 2. Vamos pegar esse aqui. Quais são as variáveis? A, B, C.
Anotado aqui bonitinho. Próximo desse laço, A, B barra, C. Pronto, está anotado aqui, bonitinho. Então agora é só a gente olhar todos esses termos anotados aqui desses dois laços e ver o que se repete em todos eles, né? Se a gente pegar esse primeiro aqui, a gente está vendo que a única coisa que se repete nos 4 é o B barra. Porque aqui eu tenho A barra, mas aqui eu não tenho, assim como aqui eu tenho o A, mas aqui eu não tenho o A, né? Então, a única coisa que repete igualzinho nos 4 termos é o B barra. Anoto. Vamos para o segundo laço. O que se repete nos dois? A, eu tenho nesse e tenho nesse. B, não, eu tenho B aqui, mas aqui eu não tenho. E o C eu tenho nos dois, né? Então, o que repete nos dois termos aí é o AC. Pronto, agora é só montar a nossa expressão. Eu tenho AC, que a gente retirou aqui, ou o B barra, que a gente retirou aqui. Pessoal, coincidentemente, nos dois exemplos, eu comecei de baixo para cima, né? Escrevi AC ou B barra. Poderia começar de cima para baixo, escrever B barra ou AC? Claro que poderia, né? Você sabe que a propriedade comutativa pode ser aplicada aqui, né? Eu posso inverter essas variáveis de lado aí que não vai mudar nada, né? Mas como eu disse para vocês, eu gosto, na medida do possível, deixar assim, começar sempre da menor, né? Mas, repito, é indiferente. Pegar primeiro esse, depois esse, ou pegar primeiro o de cima, depois o de baixo. Tanto faz. Tá bom, pessoal? Entendido isso aí, né? Então é simplesinho, né? Eu não vou fazer aqui nenhum exemplo com 4 variáveis, porque daqui a pouco eu vou falar um outro assuntozinho aí de simplificação de expressões e a gente vai acabar usando lá o mapinha para 4 variáveis. Pessoal, para encerrarmos esse assunto de equações lógicas e simplificações, né, dessas equações, vamos falar dessas condições irrelevantes. É comum nos depararmos por aí com algumas tabelas verdades que, ou nas variáveis de entrada ou nas variáveis de saída, a gente encontrar lá, ao invés de um 0 ou um 1, encontrarmos lá a letra x. Essa letra x, no lugar de uma variável, representa uma condição irrelevante. Essa condição irrelevante, você pode encontrar também o termo dela em inglês, que é don't care, que traduzido assim ao pé da letra é não se importe ou não importa. Tanto faz, é irrelevante. Então é chamada de condição irrelevante a situação em que uma variável de entrada, que pode valer 0 ou 1, não muda o valor da variável de saída. Ou quando uma variável de saída pode assumir 0 ou 1, que não fará diferença. É irrelevante. No caso da condição irrelevante de uma variável de saída, isso pode acontecer devido ao fato da situação das entradas ser impossível de acontecer. Vamos ilustrar com exemplos isso que foi dito. Então vamos lá, vamos pegar esse circuitinho aqui, bem simplesinho, né? Ele é composto aqui de um disjuntor, de um interruptor e de uma lâmpada. Então a gente vai acender e apagar essa lâmpada através desse interruptor B. São duas as variáveis de entrada, né? A e B. Então vamos montar a tabelinha verdade aqui, duas variáveis de entrada, 4 combinações. E aqui a condição da saída, da lâmpada, que a gente chamou de Y. Então olha só, pessoal. Disjuntor desarmado, interruptor aberto, lâmpada apagada. Disjuntor desarmado, interruptor fechado, lâmpada apagada. Disjuntor está desarmado, né? Agora, disjuntor normal, armado, interruptor aberto, lâmpada apagada. Agora, se o disjuntor estiver normal, armado e o interruptor fechado, aí a lâmpada estará acesa. Mas vocês concordam que, se o disjuntor estiver desarmado, estiver valendo 0, tanto faz o interruptor estar aberto ou fechado, que a lâmpada vai estar apagada? Sim, né? Então, é a isso que é chamado de condição irrelevante. Então, quando a coisa não importa,
é irrelevante, a gente coloca um X. Porque eu sei que se o disjuntor aqui estiver desarmado, tanto faz o interruptor estar aberto ou fechado, que a lâmpada vai continuar apagada. Então é isso, uma condição irrelevante, isso numa variável de entrada. Isso não é novidade, né, pessoal? A gente já viu tabelas verdades, onde aparecia esse xizinho aí, mas a gente nem se deu conta por isso, né? A gente pode até ter comentado lá na época, mas a gente nem sabia do que estava falando. Vou mostrar para vocês, vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha só, o datasheet aqui do CI 7432. Quando a gente estudou essa porta lógica, a gente mostrou esse datasheet para vocês. E a gente mostrou aqui a tabela verdade, tá vendo? Ó? Tabela verdade de funcionamento dessa porta lógica. E olha o que ele dá aqui. Condições das variáveis A e B. E a saída Y, né? Olha o que ele dá aqui. H e X. Lembra o que é H, né? É aquilo que a gente chama de 1, que é high, nível alto. Olha o X aqui, ó. Uma condição irrelevante. Eu disse que nessa porta, que é uma porta OU, se a entrada A estiver em nível lógico alto, não interessa como esteja a condição da variável B. Então é irrelevante. A saída estará em nível alto. A mesma coisa, se a entrada B estiver em nível alto, não importa, né? É irrelevante a condição da variável A, que a saída estará em nível alto. Tá bom? A gente viu isso à época que estudou essas portas lógicas. Mas na época a gente não tinha comentado assim direitinho o que era uma condição irrelevante. Pois é, está aqui mostrado então que é comum a utilização desse X para mostrar uma condição irrelevante. Mas vamos explorar isso aí, assim, uma abordagem um pouco diferente. Por exemplo, dada essa expressão aqui, uma expressão soma de produtos, né? Mas olha só, esse primeiro termo tem as variáveis A, B e C. Nesse segundo termo, só tem as variáveis A e C, não tem a variável B. Nesse terceiro termo, eu tenho as variáveis A e B, mas não tenho a variável C. Então, a gente pode desconfiar que a variável B, que está faltando aqui, e a variável C, que está faltando aqui, elas são irrelevantes. Vamos dar uma olhada como fica essa expressão aí simplificada, para ver se isso é verdade, né? Bom, a primeira coisa que a gente está observando aí nessa expressão é que nós temos a variável A comum aos três termos. Vamos colocar essa variável A em evidência? Muito bem. ABC dividido por A sobra BC. AC barra dividido por A sobra C barra. AB barra dividido por A sobra B barra. Muito bem, chegamos nisso. Agora a gente vai ter que procurar aí algumas saídas, né? Para a gente conseguir simplificar um pouco mais isso aí. A gente tem assim já um pouquinho mais de traquejo nas simplificações de expressão, a gente começa a enxergar um pouco mais longe. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal. Essas variáveis aqui, C barra e B barra, e da forma como estão, né? Formam termos independentes, eu vou agrupá-las formando um único termo. Dessa forma, olha só. Não mudou nada, né? Simplesmente a gente aplicou aqui a propriedade comutativa. Veja que como eu teria bastante parênteses aí agora, a gente entrou com um colchete aqui no lugar desses parênteses externos aqui. B barra ou C barra. A gente deixou essas duas variáveis aí, formando um termo, né? Olha só, o que a gente pode fazer aí? Eu vou pegar essas duas variáveis aqui, ó, B ou C, essa operação OU, né? E vou negar isso aí duas vezes. Posso negar duas vezes? Posso. Eu sei que qualquer coisa negada duas vezes continua sendo essa qualquer coisa, né? Só que agora, entre essa barra de baixo aqui, azul, né? E essa operação OU aqui, ó, eu posso aplicar o segundo teorema de De Morgan, né? Que diz que o complemento da soma é igual ao produto dos complementos. Veja bem, olha,
Estou querendo transformar isso aqui num produto para ficar parecido com o lado de cá, tá vendo? Para ficar parecido com o outro lado aqui da expressão. Então, aplicando esse teorema de De Morgan aqui, o B barra ficou B barra barrado. Operação OU vira operação E, né? O C barra virou C barra barrado. Aquela barrinha vermelha lá de cima continua, não mexi com ela. Então, agora, antes de seguirmos em frente, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é aplicar a identidade básica da operação inversão, que diz que uma variável negada duas vezes é a própria variável. Então, o B barra barra vai virar B? Vai. O C barra barra vai virar C? Vai. Olha só, até já tirei os parênteses aqui, né? Só que ficou B e C, né? Porque sumi com essas duas barrinhas em cima das variáveis, mais a barra lá vermelha, que a gente não tinha mexido ainda, continua. Só que agora eu tenho uma operação OU aí, que diz que eu tenho alguma coisa ou essa mesma coisa barrada. E o que que dá? Lembra da identidade básica lá, quando a gente estudou a operação OU? A ou A barrado dá quanto? 1. Bom, se A ou A barrado é igual a 1, BC ou BC barrado também vai ser igual a 1, certo? Ó, coloquei até em destaque aqui, ó. BC ou BC barrado. Isso aí dá 1. Muito bem. Só que agora nós temos uma outra identidade básica aqui, né? A e 1. E a gente sabe que A e 1 dá A. Pronto. Olha só. Essa expressão original aqui, simplificada, resultou só em A. Lembra que eu falei que a gente podia desconfiar que eu não precisava nem da variável B, nem da variável C? Pois é. Apesar da variável B e a variável C estarem aqui nesse primeiro termo. Mas só pelo fato delas não estarem aqui, dá para a gente desconfiar, tá bom? E elas são irrelevantes. E, de fato, são, como comprovamos aí quando fizemos a simplificação. Mas tendo uma expressão desse tipo, só a mesma expressão, tá? A gente simplificou ela pelo método algébrico. E se eu quisesse simplificar essa expressão aqui, ó, pelos mapas de Carnot? Como que eu vou fazer? Pô, aqui está faltando a variável B, aqui está faltando a variável C. Como que a gente faz isso aí? Deixa eu deslocar ela um pouquinho aqui para a esquerda. E a gente vai fazer o seguinte, olha só. Aqui, nesse termo aqui, está faltando a variável B, não é isso? Só que, se está faltando a variável B, essa variável B pode assumir dois valores, né? Ou 0 ou 1. Eu vou escrever aqui esses dois valores. Olha só, aqui eu tenho A, C barra. Então, eu coloquei A, B, C barra e coloquei também A, B barra, C barra. Então, eu coloquei aqui no meio, entre as variáveis A e C barra, os dois valores possíveis para a variável B. Aqui, nesse terceiro termo, está faltando a variável C. Então, nós vamos reescrever isso aí, colocando os dois valores possíveis da variável C, que é C e C barra. Então, reescrevi. Aqui eu só tinha AB barra, então eu fiquei com AB barra C ou AB barra C barra. Muito bem. Se a gente fosse pegar essa expressão aqui e colocar lá no mapinha de Carnot, a gente vai ter um problema. Quer dizer, não chega a ser um problema. Mas veja só o que vai acontecer. Eu tenho A, B barra, C barra duas vezes. Eu teria que colocar um número 1 duas vezes no mesmo quadradinho, né? Porque é a mesma combinação. E como é que eu faço? Eu coloco dois uns lá? Não, você coloca um só. Tá? Ou a gente pode fazer o seguinte. Se eu pegar A, B barra, C barra ou A, B barra, C barra, lembra da identidade básica dessa operação ou? A ou A é igual a A? Sim. Se A ou A é igual a B barra C barra ou A B barra C barra é igual a B barra C barra. Pronto. Sumi com um desses termos aí. Agora eu só fiquei com 4 termos. Tudo bem? Então agora está prontinho para a gente colocar lá no mapa de Carnot. Eu preciso de um mapa para 3 variáveis, né?
Então está aqui. Primeiro termo, ABC. Eu já coloquei um aqui para ABC. Segundo termo, ABC barra. Está aqui, ó, ABC barra. Já colocamos aqui, ABC barra. Próximo termo, AB barra C barra. AB barra C barra. Já coloquei um aqui para AB barra C barra. E o próximo termo é AB barra C. AB barra C. Então, já coloquei um aqui, ó, para AB barra C. Pronto. Colocamos aí os valores para os 4 termos da nossa expressão. Olha como ficou fácil aqui, né? Eu tenho 4 uns, todos próximos um do outro. Eu posso pegar aqui essa quadra, ou seja, criar um laço com esses 4 números 1. Posso, né? E é isso que a gente deve fazer. A gente tem apenas um laço. E vamos anotar aqui quais são as variáveis que a gente tem envolvida aí nesse laço. Então, o primeiro aqui, ó, eu tenho AB, C barra, né? Anoto aqui. O segundo é ABC. Anoto aqui. O terceiro aqui é AB barra, C barra. Anoto aqui. E o último aqui, o quarto 1, é AB barra C. Anoto aqui. Agora, a gente vai ver o seguinte. Nesses 4 termos que a gente anotou aí, vamos ver qual ou quais variáveis se repetem em todos os termos, né? Se a gente olhar nos 4 termos que a gente anotou aqui, eu só tenho o A, que está presente em todos, né? O B eu tenho aqui, mas não tenho aqui. O C eu tenho aqui, mas não tenho aqui. E assim por diante. Só o A é comum a todos eles. Então, como que fica a nossa expressão? S é igual a A. Pronto, deu o mesmo resultado de quando a gente fez pelo método algébrico? Deu o mesmo resultado. Então, quando a gente se deparar com uma expressão desse tipo aqui, tem que se lembrar de fazer isso, tá? Anotar, acrescentar, né, na expressão as variáveis que estão faltando, com barra e sem barra, tá legal? É assim que funciona a coisa. Vamos ver agora o que significa uma condição relevante na variável de saída. Preparei uma tabela aqui, com 4 variáveis de entrada, né? Coloquei estrategicamente aqui os uns e as condições irrelevantes, né? Para que fique mais fácil a demonstração da simplificação através dos mapas de Carnot, tá bom? Não tem significado de funcionamento de nada isso aqui. É só uma tabela de exemplo para demonstrar aquilo que eu quero explicar. Como eu disse há pouco nesse vídeo, uma saída é irrelevante, né? Então a gente coloca um X aqui na saída, considera esses casos como irrelevantes quando os estados, né, das variáveis de entrada forem impossíveis de acontecer. É claro que dentro do funcionamento normal da coisa, né? Mas como isso é possível, né? Se os valores dessas variáveis de entrada estão na tabela verdade, eles não têm que acontecer? Não tem que acontecer essas combinações dessas variáveis? Não necessariamente, né? E vou dar um exemplo. Suponha, não é, tá? Suponha que essa tabela aqui seja o sistema de controle de abastecimento de uma caixa d'água. E que as variáveis C e D são os sensores de níveis dessa caixa d'água. E vamos admitir que a variável C seja o sensor de nível superior dessa caixa. E a variável D seja o sensor de nível inferior dessa caixa. Veja só, é possível o sensor superior indicar que a caixa está cheia e o sensor inferior indicar que a caixa está vazia ao mesmo tempo? Não, né? Se esses sensores estiverem bons, funcionando perfeitamente, essa situação nunca vai acontecer.
Pois é, nessa condição, que nunca vai acontecer, a saída é irrelevante. Acho que deu para dar uma pequena ilustrada nisso aí, né? Bom, mas precisamos retirar a expressão dessa tabela verdade. Quando a gente tem condições irrelevantes na saída, pessoal, a gente considera essas saídas para extrair expressões, tá legal? Então, olha só, eu vou anotar ao lado de todas as saídas que estão em 1, as condições das variáveis de entradas, né? Como a gente vem fazendo até agora. Mas a gente vai anotar também a condição das variáveis das saídas que são irrelevantes, tá vendo? Peguei aqui, ó, essa saída é irrelevante, então eu anoto a combinação das variáveis de entrada. A mesma coisa para essa aqui e a mesma coisa para essa aqui. Tendo todas essas combinações que a gente pegou aí, a gente monta a nossa expressão. Veja que eu retirei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A minha expressão tem que ter 9 termos, né? E tem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente anotou aqui todas as saídas que estão em 1 e todas as saídas que são condições irrelevantes. E agora a gente precisa simplificar essa expressão. Pô, eu tenho uma expressão de 4 variáveis, né? Então, vamos pegar o mapinha para 4 variáveis. E vamos colocar aqui no nosso mapinha a condição de todas as variáveis. Por exemplo, o primeiro termo aqui é A barra, B barra, C barra, D barra. Agora, esse termo aqui eu tirei quando a saída valia 1, né? Então, a gente coloca aqui, né? Colocou aqui, beleza. Esse segundo termo, A barra, B barra, C barra, D. Esse termo aqui, a gente tirou de uma condição irrelevante. O que eu coloco aqui no quadradinho correspondente a essas variáveis aqui? Coloco um x, que é uma condição irrelevante, tá bom? E assim eu vou fazendo para todos os termos que eu tenho aqui na minha expressão, tomando cuidado de que, quando o meu termo aqui se referir a uma condição irrelevante, eu coloque no quadradinho correspondente um x. Então, vamos colocar próximo termo aí, ó. É quando a saída valia 1. Próximo termo aqui também é quando a saída valia 1. Esse próximo termo aqui, ó, a barra BCD, se você olhou aqui, ó, a barra BCD é uma condição irrelevante. Então, a gente vai colocar x. Próximo termo, A, B barra, C, D barra. Também é uma condição irrelevante. Então, a gente vai colocar x. Próximo termo é quando a saída vale 1. Próximo termo, a saída vale 1. E o último termo aqui também é quando a saída vale 1. Muito bem. Então, temos aí no nosso mapinha todos os termos da nossa expressão. Quando esse termo foi retirado de uma saída que vale 1, eu coloco 1. Quando esse termo foi retirado de uma condição irrelevante, eu coloco x. A única coisa de diferente, pessoal, é agora, na hora de eu fazer os agrupamentos, na hora de eu fazer os laços. Na hora que eu for fazer esses agrupamentos, esses laços, eu vejo se é melhor o x valer 1 ou valer 0. Se ele valer 1 e eu conseguir fazer um agrupamento maior, eu considero ele como 1. Por exemplo, se eu considerasse esse x aqui como 0, eu poderia pegar um laço aqui com esses dois 1s, né? E mais um laço aqui com esses dois 1s. Já seriam aí 2 termos na minha expressão final simplificada, né? Mas se eu considerar essa condição irrelevante aqui, ó, esse x, como valendo 1, eu posso pegar um laço aqui, ó, desses 4? Sim. Então, nesse caso aí, é indicado eu considerar esse x aqui como valendo 1. Esse aqui, não, é melhor eu deixar ele valendo 0. Eu não vou usar esse cara aqui. Porque se eu falar, não, ele vale 1, eu poderia pegar ele com esse, né? E com esse. Aliás, se eu considerar ele valendo 1, eu obrigatoriamente teria que fazer um laço aqui e outro aqui, né? Obrigatoriamente, tá?
Então é melhor eu considerar ele como zero, porque eu não vou usar ele para nada. Agora aqui nós caímos num caso parecido com esse aqui de cima, né? Se esse x aqui valer zero, eu vou ter dois laços aqui. Agora, se esse x aqui valer 1, eu posso fazer um laço com esses 4 aqui, não é isso? É isso que a gente vai fazer. Então, nós temos dois laços. E agora, o resto é normal, né? Anota todas os termos, né, aqui desse laço 1, tá? Eu já marquei, inclusive, o que se repete. Bom, como em tudo isso aqui, o que se repete em todos é a barra e C barra, eu anoto aqui na frente a barra e C barra. Vamos para o outro laço aqui, o laço azul, que eu estou chamando de laço 2. E já deixei anotado, inclusive, o que se repete, né? Nessas 4 combinações aqui. A única coisa que se repete em todas é o A e o C. Eu anotei aqui, ó, A e C. Muito bem. Agora é só a gente montar a nossa expressão. S é igual a barra e C barra ou A e C. Pronto, está feita a simplificação. Então, pegou como que é o esqueminha aí, pessoal? Você considera o x para retirar, para montar a sua expressão, coloca o x no mapinha e aí você vê se é mais vantajoso ele valer 1 ou se é mais vantajoso ele valer 0. Só isso.